Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E esse talvez seja um dos vídeos mais esperados do canal, que é eu contando o meu resultado final do concurso DESA pra vocês. Hoje aqui eu tô gravando dia 17 de dezembro, pra vocês eu acho que vai sair no dia 18 ou 19, mas pra mim esse resultado saiu no dia 10, galera, no dia que saiu o resultado da redação. Eu não esperava, mas também saiu a classificação parcial. E agora eu vou contar o meu resultado aqui pra vocês. Antes de tudo, pra quem não viu o meu vídeo ainda, assista, vou deixar aí no card, não sei de qual lado. Vou deixar aí no card o vídeo com as minhas notas. E a ESA lançou um documento no dia 9, mostrando a nota de corte. O que significa nota de corte? Significa que aquela ali era a nota mínima que você tinha que tirar para ter a sua redação corrigida. Todos os que não tiveram a redação corrigida já foram automaticamente eliminados do concurso. Só continuaram quem teve a redação corrigida. E também não vão ser todos que vão ter a redação corrigida que vão ser aprovados, claro. A nota de corte para correção da redação, eu creio que tenha ficado na casa dos 6.980, algo assim, creio. Eu vou deixar aí na tela. Mas agora vamos lá. Você já sabe minha média, eu fiquei com a média 8.155 no concurso da ESA. Se vocês quiserem saber quantos eu acertei de cada matéria e minha análise sobre a prova, eu vou deixar o vídeo no canal. E como era aguardado, eu tentei responder alguns comentários no meu primeiro vídeo do canal, porque eu contei sobre a minha nota, eu respondi alguns comentários, dizendo que a nota realmente iria abaixar. E foi o que aconteceu, abaixou. Eu até, deixa eu mostrar pra vocês aqui, fiz alguns cálculos aqui, a fim de tentar adivinhar qual seria a nota de corte para a classificação, não da redação. Para você estar entre os 720 aprovados no concurso, eu cheguei aqui a um resultado muito próximo. 7. Eu vou inverter o vídeo para vocês. Eu cheguei ao resultado 7.963. Eu achei que 7.9 seria a nota do 720 lá, do último cara que iria entrar. Sem contar com os majorais, vocês sabem que entram muitos, né? Mas assim, na primeira classificação eu chutei que seria 7.9. E, pelas algumas fotos de notas que eu vi da galera, me parece que o cara de 720 da ampla, masculina, ficou com 7.833, creio eu, 7.833, então foi a nota do cara que ficou em 720 ali. E eu tinha chutado 7.9, cheguei bem próximo. Mas enfim, sem mais enrolações, eu vou deixar aí na tela para vocês a minha nota da redação. Fui apto na redação, graças a Deus. Fiquei com 7.050. Assim, na minha preparação, eu conseguia tirar notas muito boas nas redações. Eu sempre fui um pouco bom em redação. Na prova, como eu sabia que a redação era caráter eliminatório, só precisava tirar 5, eu não dei tanta atenção assim para a redação. Eu fiz uma redação rápida, mas que eu sabia que dava para ser aprovado com ela, e consegui uma boa nota, deu para ser apto. No final vou ler minha redação para vocês, mas agora a minha classificação. Muito provavelmente você já sabe, pela thumb do vídeo, mas eu consegui sim ser aprovado no concurso da ESA. Graças a Deus. Eu vou deixar aí na tela para vocês a minha média e minha classificação parcial. Eu creio que eu ainda vou subir algumas posições, porque muitas pessoas que estão acima de mim, elas passaram em outros concursos, ou têm foco nas PSECs, ou só vão ser reprovadas mesmo nas próximas etapas. Então eu acredito que meu resultado final ainda vai subir muitas posições. Mas por enquanto, eu tô na classificação 380 da ampla masculina, para 720 vagas. E é isso, assim que eu vi o resultado, eu já esperava pelo esforço que eu coloquei nesse projeto, mas mesmo assim foi muito gratificante. Eu não esperava que sairia dia 10, eu só achava que sairia, tem até o dia 22 para sair, e graças a Deus já pude matar a curiosidade, já soube aprovado no concurso da ESA de 2021, para o ingresso em 2022. Perdoem a pouca frequência de vídeo, porque eu estou focando nas próximas etapas. Inspeção de saúde é uma cara... são muitos exames, também estou preparando a documentação necessária, focando 100% no TAF, e por isso a frequência vai diminuir. Mas sempre que eu tiver a oportunidade e tiver um tema legal, eu vou postar um vídeo aqui pra vocês. Agora eu vou deixar na tela aí minha redação e vou ler minha redação pra vocês. Eu não achei que ficou uma redação excelente, excepcional, muito boa, mas deu pro gasto e eu vou ler pra vocês terem uma ideia. O tema da redação da ESA desse ano, eu vou deixar aí na tela. Creio eu que seja a importância da leitura para o aprimoramento pessoal e profissional, algo assim. Comecei com um título bem neutro, né? Até uma dica para vocês: usem títulos não muito chamativos para se seu foco é o concurso militar. Só um título ali que exemplifica o que você vai abordar no seu texto. A importância da leitura em pauta. Permeado pelo forte controle das informações pela igreja de seu período histórico, fora publicada a Enciclopédia, livro que fazia um compilado de informações e ia contra a limitação do conhecimento da época. Em contrapartida, perdeu-se na contemporaneidade o hábito de ler, ato qual é imprescindível na formação de cidadãos críticos e conscientes. Em primeira análise, diversos podem ser os objetivos de uma leitura. Há quem leia para fins estudantis, visando a aprovação no vestibular ou concurso a que aspira, há quem leia por entretenimento pessoal, entre outros motivos. Dito isso, o fato é que a leitura, independente de seu propósito, agrega no fortalecimento intelectual do indivíduo praticante, tornando-o mais culto e consciente do nicho em questão. Entretanto,
A negligência da prática mencionada corrobora com a diminuição da capacidade cognitiva de uma nação, uma vez que um trabalhador não capacitado, por exemplo, não desempenhará de maneira satisfatória sua designação. Assim, é iniciado um efeito em cadeia onde a população tem a qualidade dos serviços ofertados a ela baixa. Ademais, o povo poderá também ter seus direitos cerceados, já que não terá ciência de tais para sua validação. Assim, é necessário que haja por parte do governo federal um aumento nas campanhas de distribuição gratuita de livros, aliado também a anúncios que reforcem a importância da leitura. Dessa maneira, objetivar-se-ia o enriquecimento informacional das massas e o decréscimo da ignorância coletiva. Esses foram meus resultados no concurso da ESA. Minha média final ficou 8.155, minha redação ficou 7.050 e eu fui aprovado no concurso da ESA, que era o meu objetivo. Acabei ficando na colocação 380 e vamos que vamos, tô focando 100% nas próximas etapas. Logo mais eu gravo um vídeo para vocês contando como está sendo a minha rotina de exames médicos e essa preparação final, preparação do enxoval, etc. E também vou gravar um vídeo para vocês quando eu viajar, quando eu chegar lá. Então, enfim, se inscreve, deixa o like, continua acompanhando aí que vai vir muito conteúdo bom. A trajetória apenas começou. Tamo junto. Se vocês quiserem alguma dica, tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Eu respondo todos os comentários. Tamo junto, galera. Fé na missão.